É isso aí, senhoras e senhores. Está começando mais uma aula do seu curso de psicanálise clínica, formação. Hoje nós vamos falar sobre distúrbios psicossomáticos. Eu, professor Manuel Reis, estarei com vocês aplicando didaticamente essa disciplina, o módulo de número 29. É isso aí. Estamos chegando na reta final e vamos que vamos. Mais uma aula transmitida pela AMA, Academia da Mente Analisar, e o Instituto MR. Certo? Vamos lá. Por que nós estudamos essa matéria, distúrbios psicossomáticos? Professor, o que é esse negócio de distúrbios? Quando nós falamos de distúrbio no singular, quer dizer mau funcionamento. Quando nós falamos de distúrbios no plural, são vários maus funcionamentos. Então, aquilo que não está funcionando bem, quando se refere à questão psicossomatização, então nós vamos estar referindo essa questão da saúde mental. Então, tem a ver com questões psicológicas, emocionais, mentais, enfim. Por que a psicanálise adere essa disciplina que tem digamos, uma participação maior da psiquiatria, e a psicanálise estuda essa matéria como uma das matérias indispensáveis. Então, por que nós estudamos? Claro que, se vocês observarem essa questão de distúrbios, tão maus funcionamentos emocionais, mentais. Então, os distúrbios psicossomáticos têm a ver e muito sobre essa questão da psicanálise. Então, por isso que Sigmund Freud, ele implantou didaticamente essa permissão de estudo para entendermos que a mente das pessoas, elas precisam de um acompanhamento, precisa também de um gerenciamento e de um apoio, além dos tratamentos. Então, é muito interessante valorizarmos essa questão. Então, vamos lá. Beleza, professor? Vamos o que vamos. Vamos o que interessa. Nós vamos estar falando sobre algumas questões dentro do conceito, qual a origem da psicossomática, o que são fatores psicossomáticos, o que é a psicossomatização. Nós vamos lá, isso é interessante, nós estudarmos essa matéria. Então, conceito 01, página 1. Vamos lá, então, à questão etimológica da palavra. Então, beleza. As doenças psicossomáticas são causadas por problemas emocionais do indivíduo e representam a ligação direta entre a saúde emocional e a física. Então, esse mau funcionamento, ela reflete também na questão fisiológica. Então, o mau funcionamento da mente, do lado emocional, ela vai estar refletindo na fisiológica, isto é, referente ao corpo físico. Ou seja, quando o sofrimento psicológico, de alguma forma, acaba causando ou agravando uma doença física. Então, aí nós vemos o refletimento dessas questões psíquicas, que elas são observadas gravissimamente dentro de uma disfunção. Então, o mau funcionamento da mente gera distúrbios, gera doenças. Só que nós vamos entender a objetividade, senhoras e senhores, dessa questão psicossomatização.
Então, por isso que é interessante nós valorizarmos. Ah, professor, então nós entendemos que nesse conceito um, as doenças psicossomáticas são causadas por problemas emocionais do indivíduo e representam a ligação direta entre a saúde emocional e a física. Então, para você que está chegando agora, nós falamos. Ou seja, quando o sofrimento psicológico, de alguma forma, acaba causando ou agravando uma doença física. Então, distúrbio no singular quer dizer mau funcionamento. Então, se a gente coloca no plural distúrbios, são vários maus funcionamentos. Então, quais são os problemas que causam isso? Então, nós já vimos aqui que as doenças psicossomáticas são causadas por mas problemas emocionais, beleza? O que são doenças psicossomáticas? Quais são os sintomas, professor? Então, vamos lá. Os senhores sabem que aquilo que dá o empurrão para a causa da psicossomática é um trauma, ou traumas que aconteceram com pessoas, uma violência sexual, alguma coisa dessa aí por identificar o empurrão, ou seja, uma tristeza. Tem gente que às vezes não valoriza esse tipo de teoria, mas a tristeza evoluída, ela gera doenças psicossomáticas. Então, nela vai estar gerando um, uma descarga tão grande, evoluída, e isso vai estar gerando, afetando a psicossomatização. Então, as doenças psicossomáticas ou transtorno de sintomas somáticos são condições provocadas por alterações emocionais. Alterações emocionais, que nós chamamos muito de distúrbios, de transtornos. E esse distúrbio é o mau funcionamento, que é chamado de transtornos de sintomas somáticos, ou, tecnicamente, é chamado de alteração mental, ou seja, alterações mentais. Então, são condições provocadas por alterações emocionais e que causam sintomas psíquicos como dor, falta de ar, coração acelerado, tremores ou diarreia, por exemplo. Então, são várias questões que desenvolvem dentro de uma psicossomática, certo? Já está falando psico. Então, psico ou psico vão dizer questões da mente e da alma. Mas somática é aquilo que vai estar acrescentando, é aquilo que vai estar somando, é aquilo que vai estar multiplicando. Então, uma causa gera outras causas. Então, por isso que nós precisamos entender essas questões, certo? Das doenças psicossomáticas. Então, professor, nós estamos estudando sobre o quê? Estamos estudando sobre distúrbios psicossomáticos. Nós já tínhamos estudado sobre as doenças, mas a questão aqui é estudarmos sobre essa questão dos distúrbios, que são maus funcionamentos da mente, beleza? Aí nós estudamos que as doenças psicossomáticas são causadas por problemas emocionais do indivíduo e representam a ligação direta entre a saúde emocional e a física, isto é, o problema emocional vai estar prejudicando também a questão física. E aí nós falamos
que as doenças psicossomáticas ou transtorno de sintomas somáticos são condições provocadas por quê, professor? Por alterações emocionais e que causam sintomas físicos. Beleza? Então, beleza. Então, vamos ver aqui, senhoras e senhores, o que são doenças psicossomáticas, quais são os sintomas. Então, olha aqui. A psicossomática é uma área de estudo que considera a relação entre a mente e o corpo. Ela envolve a troca de informações entre biologia, neurobiologia, psicologia cognitiva e psicanálise e sociologia. Então, há uma junção de áreas. Então, eu repito, a psicossomática é uma área de estudo que considera a relação entre a mente e o corpo. Então, ela envolve a troca de informações entre biologia, neurobiologia, psicologia cognitiva, psicanálise e sociologia. Então, a psicossomática evoluiu em 3 fases. Quais são elas, professor? Uma inicial ou psicanalítica. Outra, que é chamada intermediária ou behaviorista. Outra, atual ou multidisciplinar. Então, a psicossomática evoluiu em 3 fases. Então, vocês estão aqui observando que a biologia, a neurobiologia, a psicologia cognitiva, a psicanálise e sociologia, elas são áreas que estão relacionadas a essa questão aqui das doenças ou estudos sobre as doenças psicossomáticas. Então, é uma ajudando a outra no raciocínio e nas suas considerações científicas. Aí os senhores veem aqui, a psicossomática é um problema de saúde, professor, do foro psicológico que causa ou agrava sintomas físicos. Exatamente. É de difícil diagnóstico, pois em muitos dos casos não há uma explicação orgânica evidente para esses sintomas. Então, para vocês verem, essas áreas científicas, acadêmicas, elas estão relacionadas na contribuição em seus estudos estruturais e específicos para o aprendizado e para entendimento nessas questões sobre as doenças psicossomáticas. Então, as doenças psicossomáticas não são causadas somente por causa de traumas, mas também uma tristeza evoluída, uma tristeza enorme, digamos, ela pode estar causando essas doenças psicossomáticas, que são chamadas de doenças da alma ou doenças da mente. Então, por isso que é necessário nós cuidarmos, nós gerenciarmos. Quem é que não fica triste? Nós ficamos tristes, sim, por alguma coisa, mas a gente tem que saber gerenciar essas emoções. A tristeza faz parte de uma emoção, certo? Então, existe o lado emocional positivo e o lado emocional negativo. Então, a tristeza, ela vai fazer parte de um lado negativo, do lado emocional negativo. Então, por isso que a gente precisa ter cuidado. Quem é que não fica triste, professor? Exatamente. Mas nós precisamos gerenciar as nossas emoções para que as tristezas não se evoluam ao ponto de nós nos atropelarmos e deixarmos totalmente inato ou incapaz de lidar com as questões emocionais. Então, nós precisamos e muito gerenciar as emoções. Professor, a raiva, nós ficamos chateados, quem é que não fica?
mas nós temos que ter cuidado para não perdermos o gerenciamento, a administração das emoções e gerando problemas maiores. Ok? Beleza, professor. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos que vamos. Vamos lá na sequencialidade. Nós temos aqui, estamos falando sobre distúrbios psicossomáticos. Professor, é o seguinte, o que é psicossomático na psicologia e na psicanálise? Então, vamos ver. Olha o que vocês veem na psicologia e na psicanálise. O termo psicossomático compreende toda perturbação somática resultante de um determinismo psicológico que intervém de modo constante na gênese da doença, introduzido por Heinroth no início do século XIX, traduz uma concepção dualista do homem e a influência recíproca de uma questão mental. E aí vocês estão vendo aqui, na sequência, qual a origem da psicossomática. Vamos, então, ver a origem da psicossomática. Professor, eu já ouvi falar muito desse negócio psicossomática, tal, esse termo. Agora, o termo psicossomática foi cunhado por quem, senhoras e senhores, excelentes estudantes? Pelo psiquiatra alemão Johann Christian August Eyroth, em 1818. Ele usou o termo para explicar a insônia e a influência das paixões em doenças como tuberculose, epilepsia e câncer. Então, John John Christian August, eles, aí se vocês forem observar, o alemão, perdão, psiquiatra, esse psiquiatra alemão, John Christian, ele, em 1818, ele usou esse termo para explicar a insônia e a influência das paixões em doenças como tuberculose, epilepsia e câncer. Mas quando ele começou a identificar, dentro de uma etimologia, a palavra psicossomática, começou a ter uma origem, e ela foi estabelecida, estudada, analisada cientificamente, e foi denominada do grego psiche, que significa alma, e soma, que significa corpo. Então, soma aqui, dentro da psiquiatria, na psicologia e na psicanálise, por consideração, é chamada de... essa soma, ela é chamada de corpo, significa corpo. Então, psiche significa alma. Então, quando você estuda essa questão da psicossomática, é uma questão que vocês têm base, vocês analisam, vocês estudam sobre a questão do corpo, da alma, porque tem a ver, como nós falamos, os problemas psicossomáticos, eles afetam o corpo. Então, aí nós entendemos por que é chamada do grego de psiche, que significa alma, e soma, que significa corpo. Então, a junção dessas duas palavras, corpo-alma, por questão de uma refletir na outra. Então, vocês estão vendo, é uma psicossomatização. Aí nós vemos, professor, já que estudamos a origem, vamos aqui na página 3, o que são fatores psicossomáticos. O que são fatores psicossomáticos? Então, vamos lá, vamos que vamos para essa parte informativa. Psicossomático, senhoras e senhores,
é o termo usado para fazer referência às patologias, quadrinho aqui comeu um pouquinho, mas sem problemas, as patologias que pertencem tanto ao físico quanto ao psíquico. Em outras palavras, são doenças que afetam diretamente a saúde da mente e do corpo. Lembram do que nós falamos da junção de duas palavras do grego psiche mais soma? Então, aqui vocês têm a ver, ou seja, tem a ver, vocês estão vendo aqui, tem a ver que, em outras palavras, são doenças que afetam diretamente a saúde da mente e do corpo. Os sintomas físicos, por sua vez, são consequência dos emocionais e psicológicos. Então, olha aí, falamos tudo. Falamos tudo nessa parte informativa. Beleza, então, explicando para os senhores essa questão da psicossomática. Professor, então é muito interessante, verdade? Muito interessante essas considerações. É ou não é? Exatamente. Vamos voltar novamente aqui à nossa matéria, que caiu. Beleza, vamos lá. É isso aí. Então, os senhores estão vendo essa matéria. Vocês estão vendo tudo certinho aí? Espera aí, saiu. Voltando de novo. Beleza? Vamos lá. Então, os senhores estão vendo essa questão aí da matéria. Vamos lá, passando. Agora, professor, nós precisamos entender sobre os fatores. Então, aí nós entendemos sobre essa questão dos fatores. Professor, então eu preciso, se eu estudo sobre doenças psicossomáticas ou distúrbios psicossomáticos, eu preciso saber também sobre o que significa fatores. O que significa essa palavra fatores? Fatores. O que significa a palavra fatores? Então, eu vou explicar para os senhores que a palavra fatores tem algo a ver com sistema identificativo didático. Então, a palavra fatores, fatores, no plural, que no singular quer dizer fator e refere-se a elementos que determinam, que determinam, que contribuem ou influenciam o resultado, ou em matemática, o número que se multiplicam para formar um produto. Então, dentro da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, o que são fatores dentro da psicanálise e da psicologia, vai estar identificando que os fatores referem-se aos elementos psíquicos e às influências que moldam o funcionamento da mente, a personalidade e o comportamento de um indivíduo, especialmente no que diz respeito ao inconsciente, as alterações entre as instâncias psíquicas do id, ego e superego. Então, aí os senhores estão vendo como é interessante essas informações. Então, fatores referem-se aos elementos psíquicos e às influências. Então, aqui nós vemos quais são aqueles fatores, ou seja, aqueles elementos psíquicos que influenciam, digamos, o que influencia também na questão analítica
comportamental, as doenças psicossomáticas, então, ou distúrbios psicossomáticos. Lembrando que distúrbios, nós falamos, mau funcionamento. Então, quais são os maus funcionamentos? Por causa, a psicanálise tem o objetivo de estudar a causa, a origem. Então, qual é a causa desses fatores? Aí nós vamos ver também como é interessante essa identificação. Fatores psicossomáticos. Professor, eu estou entendendo, exatamente. Os fatores psicossomáticos. Fatores psicossomáticos são a relação entre a mente e o corpo, ou seja, a interdependência entre os fatores biológicos e psicológicos, certo? Os conflitos e angústias podem se manifestar por meio de sintomas corporais. Os pensamentos e sentimentos reprimidos ou não trabalhados pode se manifestar no corpo em dores ou doenças físicas. As emoções incontroladas. Então, as emoções que não estão gerenciadas, elas poderão desenvolver como fatores psicossomáticos. Então, a pessoa está ansiosa. O psicanalista ele precisa intervir nessa questão de estar conduzindo os respectivos pacientes, clientes, a entenderem o processo de gerenciamento dentro do cognitivo. Você vai ter que incentivar. Aquela pessoa ela é muito mais do que um incentivo, é uma orientação diferencial. A pessoa está com um problema de ansiedade, o problema de ansiedade, ou ele passou por um processo de ansiedade. Então, existe uma diferença. Aquele que tem ansiedade e aquele que está com ansiedade. Então, aquele que tem ansiedade é aquela pessoa que já tem uma ansiedade, pode ser subjacente, pode ser crônica, pode ser temporária, mas a ansiedade que ele adquiriu, a pessoa está tendo aquela ansiedade porque ela adquiriu no trânsito, o trânsito gera ansiedade, em uma fila gera também uma ansiedade, seja lá qual for a fila, fila de comprar, fila de ir ao médico, fila de tirar dinheiro, fila disso, fila daquilo. Então, isso gera ansiedade, não somente isso, mas outros fatores. E são fatores que desenvolvem as doenças. E o profissional da psicanálise, o terapeuta, o psicólogo, ele vai precisar ajudar os respectivos pacientes, clientes, a cognitivamente aprenderem a gerenciar as suas emoções. Então, esse processo é muito mais do que rico, entendeu? É necessário. E aí os senhores veem que as emoções incontroladas e os pensamentos negativos podem desencadear desequilíbrios mentais que sobrecarregam as funções orgânicas. Olha aí, falamos tudo, não é verdade? Agora tem aqui uma informação muito grande sobre doenças psicossomáticas. Então, as doenças dentro do psicossomático, aí vocês vão dizer, professor, então as doenças psicossomáticas, os psicossomáticos, doenças psicossomáticas são problemas físicos causados por sofrimento emocional. Então, isso aqui vocês vão levar para o resto da sua vida, ou por toda a sua vida profissional. Doenças psicossomáticas são problemas físicos causados por sofrimento emocional. Então,
Os senhores vão estar analisando seus respectivos clientes, pacientes, analisando-os e vão detectar através de bases analíticas, como vocês aprenderam, estratégias, a forma de ouvir, né, escutar, a escuta, a fala, o análise comportamental da pessoa, ficarmos atentos para o tipo de comunicação das pessoas, se vão ser comunicação verbal, comunicação não verbal, certo? Porque os senhores já sabem que a comunicação verbal é aquela que é falada, mas a comunicação não verbal é aquela que não é falada, a verbal é falada. A não verbal é aquela que não é falada, mas também é comunicada através dos gestos, através de um comportamento, através de uma reação, através de um tipo de transmissão corporal. Tudo isso ali você vê, a pessoa fica inquieta, a pessoa, quando você vê uma pessoa fazendo isso aqui, ó, você pode saber que essa pessoa não está muito bem, entendeu? Então, isso aqui é bom a gente entender. Ah, professor, mas teve um momento que eu tive assim, justamente, é uma alteração que dá no momento que não chega a ser considerada doenças psiquiátricas, mas elas podem ser índice de doenças psicossomáticas. Através de questões de A, de B, de X, Z, de situações, poderão gerar resultados comportamentais. Então, aqui nós vemos, os sintomas podem ser leves e transitórios ou mais severos e afetar qualquer parte do corpo. Principais sintomas aqui embaixo são esses: dor ou sensação de queimação no estômago, náusea, tensão. Olha, impressionante. As doenças psicossomáticas, elas geram tudo isso. E a hora que você pensa, nossa, eu estou com virose, mas não é. Não foi a virose, foram as doenças psicossomáticas. Então, o que são, professor, problemas psicossomáticos? São problemas físicos causados, doenças psicossomáticas, são problemas físicos causados por sofrimento emocional. Emocional. Vocês vão lembrar. Então, dor ou sensação queimação no estômago, náusea, tensão, contraturas, dor muscular ou dor nas costas. Claro que tudo isso aqui nós fazemos uma análise, uma pincelada analítica, porque nem tudo isso, às vezes, é porque você está tendo doenças psicossomáticas. Às vezes as pessoas fazem um exercício, fazem um treinamento e passa a ter essa tensão de contraturas musculares. Não significa que são doenças psicossomáticas, porque tem gente que fica encabulado com tudo, né? Coloca tudo na cabeça. Ai, não, eu estou. Ai, uma dorzinha, assim, uma muriçoca, dá-lhe uma picada ali no braço, já pensa que já é alguma doença. Então, sinceramente, não dá para entender essas questões, tem que sempre observar conscientemente, né? Então, Freud vai dizer sobre a questão do inconsciente e do consciente. Aí não tem nada a ver com isso que as pessoas acham e que deixam de achar. Então, sensação de falta de ar ou sufocamento também são doenças, são causadas por doenças, são sintomas causadas por doenças psicossomáticas. Sensação de falta de ar ou sufocamento. Fica, entendeu? Sensação de falta de ar e sufocamento. Palpitações, coceira, ardência ou formigamentos na pele, insônia, dor de cabeça, enxaquecas, tonturas, pressão alta, hipertensão. Lembrando que nem sempre foi por causa disso. A pessoa se torna hipertensa também por uma falta de uma alimentação balanceada, né? Então, quando se fala de
alimentar bem não é comer exageradamente, é você saber comer as coisas que devem ser alimentadas. Então, aqui nós vemos dor de cabeça, enxaquecas, tonturas, pressão arterial, né, alta, hipertensão. Ou seja, o estresse crônico é um dos principais fatores etiológicos das doenças psicossomáticas. Deu para vocês entenderem? Ah, professor, sim, muito beleza. Vamos lá. Quarto, o que é psicossomatização? Já estamos quase lá. Professor, psicossomatizar. Então, psicossomatizar é um termo muito comum, os senhores vão entender isso aqui, usado nos consultórios de psicologia, psicanálise, de psiquiatria. É mais falado nos consultórios de psicologias e de psiquiatria. Né? Na psicanálise fala, mas é bem pouquinho, geralmente utiliza muito sobre psicossomática, mas psicossomatização ou psicossomatizar é um termo usado dentro de consultórios, que também os psicanalistas podem estar utilizando. Então, para que é utilizado esse termo, professor? É um termo muito comum usado nos consultórios, né, para referir, para definir sintomas físicos que surgem nos pacientes causados por situações emocionais que o paciente vive ou convive. Então, tem essa questão também aí. Nossa, professor, interessante, exatamente. Aqui agora, eu quero mostrar para vocês qual a diferença entre doença e distúrbio. Já está falando, as doenças são causadas, são questões originárias, né? Tem origens, tem sistema patológico, são sistemas condicionais, porque às vezes as pessoas passam a ter uma doença, não porque é patológico, mas é uma questão daquilo que ele tem como labor da vida. Você tem uma rotina. Essa rotina ela pode servir de maturação, mas ela também serve de danificação. Aí a gente fica cansado, gera doenças, gera problemas, gera mal-estar. Então, por isso que a gente precisa, além de gerenciar as nossas emoções, nós precisamos de um momento para descansar, precisamos de um lazer, né? Precisamos de um passeio, precisamos de sentir o vento, a brisa do tempo, né, dos ventos, do clima. A gente precisa sentir os nossos pés nas areias de uma praia, de um rio. A gente precisa pisar no chão, ter contato com o chão, porque isso faz bem para a saúde também. Claro que você não vai pisar em um lixão daquele lá bravo, cheio de bactérias. Você não vai pisar em outros lugares que identificam como é, infectados. E sim, você vai pisar nos lugares mais tranquilos, que sempre estão ali higienizando, esterilizando, etc, etc, tal, tal, e lugares que não têm aquele costume identificativo de muitas bactérias ou bactérias que não são aquelas associadas e que já vêm para matar. Beleza? Então, aqui, algumas vezes, já distúrbio, não esqueçam, distúrbio é mau funcionamento. Então, algumas vezes, eles também são chamados de distúrbios, quando se fala em alterações de ordem mental. Refere-se o termo transtorno porque o paciente raramente apresenta todos os sintomas e sinais que caracterizam ou caracterizariam uma doença. O primeiro a inventar, a falar essa palavra de transtorno foi Freud, segundo a historicidade diz, né? Mas o nome mesmo, tecnicamente, clinicamente, para transtornos mentais, distúrbios, é identificado alterações mentais, porque está em uma disfuncionalidade, aquilo que está ao contrário, aquilo que não funciona corretamente.
Exatamente. Aí nós temos aqui algumas informações dentro da base psiquiátrica, o que é um distúrbio, nós já falamos, são alterações, né? É uma alteração nas condições psíquicas ou físicas ou mentais do indivíduo que afeta o funcionamento de algo em sua rotina e geralmente tem origem de fácil identificação. Já está aí essa informação, nós já tínhamos falado. Mas, professor, o que é um distúrbio cerebral? Aí entra a parte da medicina. São doenças que se devem a um problema real com o funcionamento do sistema nervoso. Então, o distúrbio cerebral tem a ver também com córtex cerebral, tem a ver com cognitivo, tem a ver com mente, tem a ver com saúde mental, etc. Tudo é relacionado, certo? Distúrbio de comportamento, transtorno de conduta, é um padrão persistente ou recorrente do comportamento que viola os direitos dos outros ou as principais normas e regras próprias para a idade. O diagnóstico é pela história. Então, a história daquele indivíduo, a gente vai ter que analisar o comportamento. Se ele terá que passar para o psiquiatra, a gente tem que analisar a história do indivíduo. Já estamos quase finalizando, correndo aqui, distúrbio no coração. Esse distúrbio no coração também faz parte da medicina, na parte clínica medicinal, mas tem a ver com a questão mental. Insuficiência cardíaca congestiva, o distúrbio no coração. Insuficiência cardíaca é um distúrbio em que o coração não consegue suprir as necessidades do corpo, causando redução do fluxo sanguíneo, refluxo, congestão de sangue. Aí vocês estão vendo aqui sangue nas veias e nos pulmões ou outras alterações que podem debilitar ou enrijecer ainda mais o coração. Então, tem problema também ligado ao emocional, certo? E aí nós vemos aqui quais são os distúrbios neurológicos. Distúrbios neurológicos em crianças ocorrem quando algo está anormal no cérebro. Olha lá, no sistema nervoso ou nas células musculares. Esses distúrbios podem variar de epilepsia, convulsão, a enxaquecas, tiques ou distúrbios do movimento e muito mais. Então, é interessante essas informações sobre distúrbios neurológicos. Só para vocês verem. E aí nós já estamos quase finalizando. Quais são os principais distúrbios? Aí nós temos aqui, os senhores já conhecem, mas nós vamos somente passar as informações. Nós vamos mostrar alguns deles, 8, né? 8 transtornos mentais mais comuns. Como identificar e tratar? Primeiro, a ansiedade. Os transtornos de ansiedade são muito comuns, presentes em cerca de 1 a cada 4 pessoas que vão ao médico. Aí nós vemos a ansiedade, nós vemos depressão, esquizofrenia, transtornos alimentares, estresse pós-traumático, somatização, transtorno bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo. Então, esses aqui são os principais. Os principais. E aí, às vezes a gente fala, mas professor, como eu devo tratar? É o seguinte, nós vamos agora para o bate-papo, nós vamos falar rapidamente aqui sobre isso aqui. Professor, como um psicanalista clínico trata essas pessoas de distúrbios mentais? Eu vou dizer o seguinte, os distúrbios mentais, o psicanalista clínico, ele faz o processo de intervenção do lado emocional. Ele não vai tratar profundamente como psiquiatra, que vai tratar e em seguida passa no seu tratamento, além das maratonas, além das psicoterapias,
vão estar passando o uso de medicamento, remédios, tal, 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 tal. E o psicanalista clínico e o psicólogo, eles não poderão passar prescrição ou prescrições médicas, entendeu? Tem algumas liberações por parte do psicólogo sobre algumas questões, mas não pode ser igualmente o psiquiatra, porque desses três aí, o único médico é o psiquiatra. E, dentre esses três, existem dois que são chamados de terapeutas. Quais são eles? Psicanalista clínico e psicólogo clínico. Então, aí os senhores estão observando que é muito interessante analisar, certo? Essa questão. Ah, professor, como é que eu vou saber? Claro que vocês aprenderam sobre o análise comportamental, através da escuta, da fala. É muito fácil detectar pessoas que estão com problemas psiquiátricos. Claro que uma pessoa que vai para o seu consultório, ele não vai quebrar tudo. Já uma pessoa que tem problemas psiquiátricos, eles poderão quebrar. Eles poderão achar que está ali naquele momento que está vendo alguma coisa, tendo alucinações. Então, olha para vocês verem, é muito fácil detectar pessoas que estão com esses problemas psiquiátricos do que pessoas que são, isto é, pessoas psicóticas do que neuróticas. Então, as neuróticas, elas têm aquela dificuldade, porque você vai ter que estudar, você vai ter que analisar. Então, as pessoas neuróticas, há um pouco de dificuldade para a gente analisar, detectar o problema. Mas as pessoas psicóticas, você consegue ver mais rápido, porque é uma pessoa que não pode fazer aquilo ali que a sociedade não aceita, as pessoas veem que não é normal. Então, são disfunções, são reações anormais. Então, já declaramos que ou ele tem índice ou ele está realmente tendo o problema, certo? Então, ou ele é uma pessoa que tem doenças psiquiátricas. Então, por isso que é necessário nós analisarmos. Os senhores têm alguma pergunta a fazer? Fique à vontade. Boa noite, professor. Minha pergunta era justamente essa mesmo, né? Como tratar, né? Mas o tratamento é feito pela identificação primeiro, como o senhor explicou aí. Então já, mas assim, existe alguma técnica específica, algo que a gente possa aplicar nesse, Olha, nesse tratamento? as técnicas Alguma dica? As técnicas que o psicanalista tem que utilizar justamente é dentro da associação livre, certo? São essas técnicas mais profundas, o análise comportamental, a psicodinâmica, a escuta, entendeu? O recolhimento de informações, de dados. Isso aí, dentro de uma associação livre, ele pode fazer. Agora, não, eu vou passar um remédio para você. Ah, eu vou passar isso para... Não pode. É dentro dos padrões legais, não poderá. Mas ele ajuda bastante. Por exemplo, um psicanalista pode intervir clinicamente dentro das questões emocionais de uma pessoa portadora de síndrome de Down? Sim, mas ele não pode tratar como o psiquiatra, mas ele pode intervir, ajudar no processo emocional. Só que são poucos que pegam esse caso. Tem gente que tem medo, mas não é bicho de sete cabeças, não. É só você seguir aquele padrão, trabalhar no gerenciamento das emoções e já foi, entendeu? E aí dá para ajudar, porque existem esses lados aí que a pessoa portadora da síndrome de Down precisa de um gerenciamento. Ela não vai saber gerenciar, mas ela vai entender por quê. Tem gente que acha que a síndrome de Down é uma pessoa incapaz. Negativo. Ela é muito inteligente. Ela tem um cérebro
o QI que vocês nem imaginam. Tá? É muito interessante analisar isso. Eles se desenvolvem, têm capacidade de se tornarem pessoas universitárias, professores, orientadores, eles podem, entendeu? Alguns desenvolvem. Agora, tem questões que não podem. Por exemplo, questão de dirigir carro. Nem todos permitem, porque eles têm um repente, eles têm uma alteração ali mental, de repente eles podem mudar de humor. Né? Então, é um perigo. Então, evitam que eles dirigem carro, que pilotem alguma coisa, por essa questão. Porque eles têm facilidade de alteração de humor também. Daqui a pouco pode descontrolar, né? E isso eu convivi assim com pessoas dessa maneira, porque nós tínhamos amigos, né? Os pais eram conhecidos dos pais da gente, então aí eles estavam ali, a gente vivia com eles, convivia, a gente sabia como é que era. Estavam alegres, daqui a pouco estava aquele repente, partia para cima e tinha uma reação diferente, para vocês verem. Né? Então, é muito importante entender essas considerações. Beleza? Senhor Genildo, espero que esclareci. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Senhora Fátima, senhora Selma, senhor Ricardo saiu, acho que saiu, não está aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta? Fique à vontade, mas Boa noite, professor. Tudo em paz, tudo tranquilo. pode, Pergunta. beleza? Então, ótimo. Eu agradeço vocês. Nós estamos chegando ao final da nossa aula. Essa matéria de número 29. Faltam somente duas matérias para vocês concluírem o curso, as aulas teóricas. Aí, mês que vem, já entraremos, finalizando essas duas matérias. Por isso que nós temos meses que nós íamos acelerar, que nós fizemos. Isso, então, estamos finalizando o curso, as aulas teóricas, no mês, né, praticamente na segunda terça de agosto, já entraremos os processos de treinamento, certo? Às vezes teremos aulas, às vezes estaremos passando atividades no grupo, teremos encontro. Vou passar para vocês também o roteiro e outros pontos mais que nós estaremos desenvolvendo a nossa supervisão. Provavelmente, se ocorrer positivo, a gente pode fazer a formatura de vocês com a turma 8, e aí vocês podem entrar também. Começou a turma 11, estamos indo para a turma 12, provavelmente tem uma turma que vai se iniciar em outubro, e aí, se alguém quiser, se vocês souberem de pessoas que queiram fazer, pode falar. Nós estaremos já dando abertura. Tá certo, meus excelentes? Então, um forte abraço, uma ótima noite para vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês e nos encontraremos na próxima semana, né? E onde nós estaremos aplicando a 30ª disciplina, a penúltima. E aí, de hoje a 15, estaremos finalizando a teoria. Tá certo? Forte abraço. Até mais. Abraço. Até a próxima. Boa noite. Boa noite a todos.